falar sobre seção plana. Mas antes de falar sobre seção plana, vamos revisar os planos. Os planos são divididos em 3 grupos. Grupo 1. Grupo dos planos que são paralelos a um dos planos de projeção e, consequentemente, perpendiculares aos outros dois, que é o plano horizontal paralelo a π, o plano frontal paralelo a π' e o plano de perfil paralelo a π'. O grupo 2 é o grupo dos planos que são perpendiculares a somente um dos planos de projeção e, consequentemente, oblíquos aos outros dois, que é o plano vertical, o plano de topo, o plano paralelo à linha de terra e o plano que passa pela linha de terra. O grupo 3 é o grupo dos planos que são oblíquos aos 3 planos de projeção. Consequentemente, jamais será paralelo ou perpendicular a qualquer um dos planos de projeção, que é o plano qualquer. Agora que já revisamos esses conceitos, vamos falar sobre um conceito muito importante para entender seção plana: o corte. O corte é usado para representar a parte interior de uma peça, permitindo a percepção de elementos escondidos. Para que isso ocorra, a peça deve ser interceptada por um plano em todo o seu comprimento ou parcialmente, deixando à mostra sua parte interna, como na pirâmide, que ficou à mostra sua parte interna após o corte, e no sólido abaixo, que sofreu um corte longitudinal e a sua parte interna também ficou à mostra. Esses são outros sólidos que foram cortados por um plano. Agora, chegamos ao nosso assunto, a seção plana. É um conceito bem simples. Considerando que essa pirâmide foi cortada, temos que a seção da pirâmide nada mais é do que a figura plana resultante desse corte. Temos alguns exemplos de sólidos sendo cortados por planos representados nos diedros e na épura, como o hexaedro regular sendo cortado por um plano de topo, o prisma de base pentagonal sendo cortado por um plano de topo, a pirâmide de base quadrada sendo cortada por um plano vertical e a pirâmide de base hexagonal sendo cortada por um plano de perfil. Porém, essas representações não estão completas, porque ainda estão faltando as projeções da seção no plano π'. Para obter essas projeções, é só fazer o rebatimento. Nesse exemplo, mais uma vez, temos uma pirâmide seccionada por um plano horizontal. A partir das projeções em π e π', obtemos a projeção em π'. Essa técnica de rebatimento é mais utilizada para encontrar a verdadeira grandeza da seção. Nesse caso, a projeção da seção no plano π não é suficiente para representar sua verdadeira grandeza. Então, para encontrá-la, temos que rebatê-la para o plano π'. Bom, é isso. Vamos praticar? Agora, vamos representar uma seção em um sólido a partir de uma épura. Nesse caso, temos um prisma quadrangular sendo seccionado por um plano frontal alvo. E para representar qualquer coisa no diedro, por meio da épura, basta transferir as medidas da épura para o diedro utilizando o compasso. Como já temos o sólido constituído, basta encontrar as seções. E para isso, é só encontrar as suas abscissas. Aqui na épura, é só traçar uma linha de chamada nos pontos em que o plano intercepta as arestas do sólido usando o par de esquadro, que são esses pontos. Traçamos a primeira. Traçamos a segunda. Com isso, a gente consegue encontrar as abscissas. Agora é só transferir. Usando o compasso, põe a ponta seca no ponto de origem, pega a medida da primeira abscissa e transfere para o diedro. Faz o mesmo para a segunda. Ponta seca no ponto de origem e a segunda abscissa. Transfere para o diedro.
Transferidas as medidas, temos que traçar paralelas ao eixo Y em cada ponto marcado, até que cruzem as arestas da base do sólido. A primeira, a segunda. Como é um plano frontal, ou seja, perpendicular ao eixo π e paralelo ao eixo π', a seção também será assim, perpendicular a π e paralela a π'. Então, basta traçar uma paralela ao eixo Z até que intercepte as arestas superiores da mesma face, que são essas. Feito isso, ligamos os pontos das bases e formamos a seção. É importante tomar cuidado com o tracejado. A de baixo é tracejada, não vemos. A de cima é forte, porque vemos. A de trás também é tracejada. E essa também é forte. Por fim, é só rachurar. Pronto. Agora temos que completar a projeção da seção na épura. Essa é pontilhada. Agora temos que rachurar.
Pronto. Como esta é uma representação de uma seção, temos que colocar nome nos vértices da seção. Esse é o vértice 1', esse é o 2', esse é o 3', e esse é o 4'. Então, o de baixo é 1, que coincide com o 2, e o 3, que coincide com o 4. No diagrama, temos que representar com parênteses. Esse é o 4, esse é o 3, esse é o 1 e esse é o 2. Está pronta a nossa seção. Nesse caso, temos uma seção representada em êmpora, porém não temos sua verdadeira grandeza. Para encontrá-la, devemos rebater a seção no plano de duas linhas. Para fazer isso, é só transferir com o compasso as duas extremidades da seção no plano P, que são essas extremidades. Então, vamos ver. A primeira. E a segunda. E os limites da seção do plano pininho, usando os esquadros. Feito isso, é só prolongar os pontos rebatidos, que são esses, e encontrar a verdadeira grandeza. Agora, é só reforçar os contornos rachurar. Pronto. E agora é só dar o nome aos vértices. Os vértices da verdadeira grandeza recebem o nome dos vértices da seção representada
em π, que são esses, acrescidos do número 1 entre parênteses. Esse é o vértice 1, acrescido do 1 entre parênteses, como coincide com o 2. Esse é o 2, acrescido do 1 entre parênteses. Esse vai ser o 3, acrescido do 1 entre parênteses. E o último, o 4, o 1 entre parênteses. Então, está representado a nossa seção na épora, verdadeira grandeza.